7. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Seu amor, firme nas promessas de Jesus.
capítulo número 7. João 7. 7:38. João 7:38. Desde já fica o convidado do nosso presbítero, por favor. Tome teu assento aqui, por favor. Presbítero Alex, cadê o que vai chegar por aí? Cadê, né? Ah, tá bom. João, capítulo número 7, versículo número 38. Diz assim as Escrituras: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Mais uma vez, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Senhor Deus, eterno, poderoso, grandioso, majestoso Pai, peço a Ti, meu Pai amado, nesta noite, que o Senhor continue a falar, Senhor, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Esther, por favor, estará louvando. Ela é da Igreja da Assembleia de Deus de São João, aonde eu também faço parte. É uma bênção, uma bênção. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, como que o Senhor falou no meu coração. Eu creio que Ele irá falar com a gente também nessa noite. E eu quero falar que eu estou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E nesse momento eu quero dizer que Ele é grande, dizer que Ele é poderoso e que, eu não sei o que está passando aqui nessa noite, mas creio que Ele tem poder para solucionar os seus problemas. Então, não comigo, deixa eu louvar sozinha, não. Vamos falar o Senhor nessa noite. Alegria de
Aleluia. Eu quero apresentar neste momento, tem chegado algumas irmãs. Nossa irmã Luzier, que há muitos anos. Luzier, a irmã Conceição. Olha, vamos levantando. A Josilene, filha da irmã Luzier. André, eu chamo de Andrezinho, né? Nosso baterista, lá em São João, uma bênção. Suelen também, nossa irmãozinha aqui que hoje veio e eu falei, leva o violão a ele, ó. Mais alguém, assim, né? Seja pela primeira vez. Mas, podeis assentar, sois bem-vindo em nome de Jesus. Cumprimento a todos os papais do Senhor. A Grécia sempre me convida, tem pão, mas eu nunca dá para me vir, né? Aí ontem ela me fez o convite e eu vou estar lá, em nome de Jesus. E assim eu cumpri. Mas olha só, pensa num tombo no banheiro. Pensa num tombo, que essa hora, na Grécia, essa hora para ficar no hospital. Eu estava tomando banho juntamente com a Esther e eu comprei um tapetinho assim, de esfregar o pé, ali escorregou, eu caí com toda a força no chão, não foi assim escorregando não, eu caí mesmo. Aí, eu era com a cabeça mesmo, só, sabe, assim, eu me levantei a cabeça, eu quebrei o fêmur, e eu tô com problema nesse fêmur, bati a ressonância magnética, estou com inflamação, osteoporose, gente, era para me arrebentar. Mas a palavra de Deus diz aqui no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, o meu socorro, eu sozinha com a Esther, eu estava sozinha com ela no banheiro. Já pensou se eu me quebrasse ali, Margarida? Mas foi ali o meu socorro, veio do Senhor, irmão. Não tem um arranhão, não tem um arranhão, não estou sentindo nada. O meu socorro somente veio do Senhor. E eu louvo a Deus. E eu levantei agradecendo, Senhor, muito obrigado. Está doendo, meu irmão? Você está chorando, mas é de agradecimento. Amém, irmão? Esse é o nome de Deus que a gente serve. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ela veio até aqui para agradecer pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Grandes coisas Ele faz. Grandes coisas, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Quero abrir oportunidades também. Nossa irmã Fernandes. Senhor. Eu falo para ela que eu sempre gosto de falar quando as irmãs cantam. Mas eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por nós estarmos aqui reunidos neste lugar. Porque eu vejo cada dia a mão do Senhor sobre cada um de nós. E eu posso falar, irmãos, que esse final de semana, uns 10 dias, eu passei por uma prova muito grande no meu trabalho. É muito complicado, às vezes, a gente se dedicar, né, numa empresa. E às vezes o patrão fala uma coisa para você que fere o seu coração. E naquele momento eu fiquei muito triste. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu sei quem me colocou neste lugar. E eu sei que eu sou bênção ali naquele lugar, irmãos. E naquele instante a minha vontade foi de pegar minha bolsa e ir embora. Mas eu não sou dessas não. Eu fui lá, conversei com ele me pediu perdão. Eu também pedi perdão se eu falei alguma coisa e graças a Deus eu estou ali, porque eu preciso trabalhar mais um pouco, irmãos. Eu já trabalho nessa empresa há mais de 20 anos e eu falei, Senhor, eu já não sou mais uma menininha, faltam 3 anos e meio para eu me aposentar, então eu vou aguentar mais um pouquinho, porque eu sei que o Senhor me colocou naquele lugar. Eu, há 20 anos, eu tenho observado o crescimento do meu patrão da minha empresa e eu louvo a Deus por aquele lugar, irmãos. Assim, da mesma forma, o Senhor tem feito aqui na nossa vida espiritual. Muitos problemas a gente passa. Os irmãos podem pensar assim, uma vez por mês esse culto. Isso é fácil, isso não é nada. Irmãos, mas nós temos pago um
preço, mas vale a pena, porque aquele que nos chamou nos garante a vitória. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se cantar, ou louvar, ou apenas falar. Logo após, nossa irmã Terezinha, minha tia, também. Cada um aqui, gente, é uma gota na colher, né? Estava um pouco sumida, né? Não deu para mim vir nos dias que teve, mas hoje estamos aqui. Vamos adorar o nome do Senhor? E levarei meus olhos para os montes, olharei, e o Senhor virá, o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos seus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora sua voz, clame forte ao Senhor, que Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Amém. E é quem nos ajuda em todas as nossas tribulações é o Senhor Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Terezinha agora. Eu também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que estou muito alegre, né? Mais uma vez estar aqui juntamente com a minha sobrinha, com os irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor.
Eu sei que hoje é água na colherzinha de chá, né? Mas eu vou dar um testemunho. Eu estou para dar testemunho aqui já tem mais de um mês, né? Mas eu fico assim, uma pessoa está sempre me mostrando, me cobrando. Por quê? Porque o Senhor faz e a gente não. A gente depois vê o que o Senhor fez, mas deixa para lá, né? Não, nós temos que contar se for bem, o livramento, o livramento que Deus deu na minha casa. Há um mês atrás, eu fui limpar, eu fui mexer naquela folhinha da parede, e a minha folhinha é bem grande, ali um litro, tem uma folhinha desse tamanho. A linha é grande, devolve bem perto do fogão. Ali, quando eu fui mexer nela, ela caiu. E ela caiu atrás do fogão. E ela é grande. E meu fogão fica muito rente com a parede, não dá para me pegar. Aí eu vi, caiu, eu deixei. Eu falei assim, depois eu pego. E isso foi se passando. Como eu tenho outras folhinhas também, eu não sou muito falando de folhinha, né? Que agora o celular mostra tudo. Aí eu não esqueci. Irmãos, ali eu fiquei acendendo o fogo. Eu já não digo nem as bombas em cima, não. O fogo, meu fogo é muito grande dentro, a extensão do fogo é muito grande. E do meu fogão tem um lateral assim que esquenta muito. Quando eu usando aquele forno e tudo, entrava da tal folhinha, tinha caído ali atrás. Quando eu fui, passou um dia, aí eu falei assim, não sei o que minha neta perguntou, eu falei, Rebeca, a folhinha está ali atrás do fogão, pega, eu vou pegar, mas fui pegar, não consegui. Quando aí ela veio pegar para mim, irmãos, essa folhinha estava entre essa lata, esse lateral e o fogo. Não tinha como não pegar fogo, porque as folhas é fina e qualquer coisa ali podia esquentar e era uma tragédia, porque é muito perto do bujão, a borracha passa ali pertinho, então tudo tinha para haver uma explosão ali, porque com a pintura muito grande do forno, aquela folhinha podia pegar fogo e eu não saía, só Deus, né? A ter misericórdia do que podia acontecer. Então eu comecei a analisar. Eu falei, ela disse, vó, olha onde estava, dentro do forno. Eu disse, Rebeca, aí dentro, Jesus, como ele pegou fogo. Então aqui eu fiquei na minha mente de agradecer ao Senhor por esse grande livramento que Ele me deu. E eu falei para ela, quando eu for no culto da Margarete, no próximo culto, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar, porque o Senhor faz, irmão. A gente vê na hora, mas depois que não aconteceu, não, temos que agradecer, porque a gente sabe que tudo no bujão é perigoso. E aquilo ali não tinha outra alternativa, se não fosse pegar fogo naquela folhinha. Porque a folha era grande, caiu justamente dentro onde passa a roda de fogo. Então, irmãos, eu agradeci a meu Deus, e por isso no Salmo 116, verso 12, diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Não é? Então é isso que o Senhor, eu tenho falado para irmãos, né? Não poderia deixar de tomar um pouquinho de tempo e agradecer a oportunidade, né? Na próxima eu canto um hino, né? Porque eu só não gosto de cantar, mas eu estou rouca, com essa gripe, mas na próxima eu canto. A colher vai ser maior. Agradeço a oportunidade. Oh, glória! Deus, Ele dá o livramento na hora, no momento certo. Se pegasse fogo, ela sozinha como iria fazer? Mas Deus, Ele sabe como agir na vida dos seus. Neste momento, Teres de Menezes, cadê você? E juntamente com o Monte Carmelo. Venho louvar ao Senhor. Hoje, gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Yeah.
Cristo, que é do lado do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Neste momento, eu quero dar também mais uma oportunidade, né? E tenho a certeza que Deus, Ele tem bênção, Ele já tem concedido. Ela está sempre conosco, a nossa irmã Vera, né? Ela tem estado todos os cultos, não menosprezando ninguém, jamais, né? Mas ela vai representar as irmãs que sempre estão conosco. A nossa vontade era de dar oportunidade para todos, mas é claro que não temos tempo, horário para isso. Mas qualquer dia a gente faz uma vigília, tá bom? E na vigília todos terão oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que alegria, né? Glorificado é o nome do Senhor. Que maravilha, né? Faltamos poucos dias, né? Mais ou menos 15 dias, né? Para nós terminarmos o ano. E nós estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, né? Eu vou deixar aqui o Salmo 121, né? Que Deus é guarda fiel do teu povo. Eleva meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, amém. Né? Sabemos que o nosso Senhor, né, guarda a nossa entrada, a nossa saída, glorificado no Senhor, nós temos que temer, né? Porque esse Deus é o Deus que tudo pode, é o Deus que faz, é o Deus que cura, liberta, é Ele, não tem outro Deus. Sem Deus, como se seríamos, né? Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, da oportunidade, em nome de Jesus. Senhor abençoe a nossa irmã Vera, que é uma bênção, está sempre conosco. Nossas irmãs agora, a família da Sheila, né? Que bênção ter vocês aqui conosco nesta hora. E logo após nós vamos levantar um clamor. Vou pedir o nosso irmão Alex, vai estar levantando um clamor pela família. Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite com os irmãos. Então, rapidamente aqui, antes da gente louvar, hoje eu estou completando 24 anos de casada. A primeira da Margarete, meu esposo perguntou, podemos ficar juntos para sempre? A gente estava começando a conversar, né? Ele conversou um dia e perguntou, no casamento do Zenilo a gente pode conversar mais? E no casamento do Zenilo ele falou, a gente pode ficar juntos para sempre? E estamos juntos até hoje, né? Nos casamos depois de 3 anos e hoje completamos o aniversário de casamento. É porque eu ia falar, eu falei, mãe, deixa eu falar antes da gente cantar. Ela, não, deixa eu falar porque é do aniversário. Mas eu queria muito agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. É um motivo de grande alegria. Já vim aqui umas outras 2 vezes e é sempre bom estar com os irmãos, louvando e agradecendo ao Senhor. Não podia deixar virar um ano sem agradecer ao Senhor por tanta coisa que Ele nos fez. Então, vou pedir aos irmãos que nos ajudem a cantar esse louvor. São tantas bênçãos, tantos motivos
imutáveis. Dou graças a Ti, Senhor, pela minha vida, pela minha família, por tudo quanto Tu tens feito. Deus quer ouvir isso dos seus lábios. E você vai ter a oportunidade agora. Vamos nos colocar de pé. Está fazendo tirar a paz, Senhor. Deus, Tu é o Deus do impossível, Pai. Tu é o Deus que quando estamos aqui te adorando, Senhor. O Senhor está entrando em nossos lares, Senhor, colocando tudo no devido lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai fazendo o Teu milagre, Pai. Cada um, Senhor. Pai, se for libertação, Pai, se for cura, Senhor, se tiver alguém doente, Pai, doente que precisa de um milagre, Senhor, nós sabemos que o Senhor, Pai, a estratégia do Senhor é fazer milagre acontecer, Pai, e que nessa noite, Senhor, pessoas venham te dizer, Senhor, nesse lugar, a testemunha do milagre que o Senhor fez, Pai, no dia de hoje, Pai, para amém. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênção te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Família Fernandes louvando, adorando ao Senhor neste momento. Fernandes cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Ai, irmãos, eu amo falar aqui juntamente com as minhas irmãs neste culto, porque antes só eu cantava, irmãos. E olha o que o Senhor tem feito na minha família. Hoje, quando me chamam sozinha, eu fico até constrangida, porque agora nós somos um grupo e o Senhor tem nos levado para muitos lugares. E eu louvo a Deus por estarmos aqui nesta noite. A minha irmã Cíntia ainda não chegou do trabalho, mas nós vamos louvar o Senhor, porque esta noite é a noite de adoração e de gratidão. E o ano pode estar terminando, mas vem coisa nova para a sua vida. E nós queremos declarar nesta noite que o novo de Deus ainda vai chegar para você. O Senhor tem bênção para você ainda em 2025 e em 2026. E muito mais o que o Senhor quer fazer na sua vida é te dar salvação. Se você está aqui nesta noite e você ainda não aceitou ao Senhor Jesus, hoje é uma noite aceitável. Abra o seu coração e comece um novo ano cheio da presença do Senhor na sua vida. Vamos louvar ao Senhor com alegria. A igreja cante juntamente conosco. Vamos louvar todos juntos ao Senhor. O sonho ainda não morreu. A promessa é real.
Deus quer te salvar, Deus quer te transformar e você vai receber do Senhor a salvação, que é coisa maravilhosa. Estarmos com Deus, vivermos com Ele. Ah, Margarete, não tem problemas? Não tem situação difícil? Tem. Mas a diferença é que Ele está conosco, nos coloca no colo e a gente passa e o Senhor nos dá a vitória. A vitória vem porque estamos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe a cada dia por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelo nosso irmão Cleiton, que neste momento estará nos trazendo a poderosa palavra nesta noite. Eterno Pai, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, entregando o teu servo, Pai, nas tuas mãos. Usa ele, Pai, da maneira que tu queres, Senhor. Abençoa teu servo. Eu creio que tu já falaste ao seu coração, Pai. E através dele, Senhor, vai transmitir a tua palavra para os nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir o Senhor falar. Pai, continua falando conosco nesta noite, através do teu filho. Continua abençoando o teu servo, Pai. Seja com ele, meu Senhor. E já te agradecendo da vitória em nome de Jesus. Amém. Você quer a palavra devocional? No João 7, da mesma forma, convido os irmãos também. Dessa vez Deus nos concedeu, como a Grace falou aqui quando nos apercebeu, eu estou um pouco sumido também. Poderia, deixar de faltar mesmo. Ontem, quando foi anunciado na igreja, eu estava até desligado da data. Quando foi anunciado, eu fiquei todo feliz. Falei, Senhor, glória a Deus. Eu te louvo porque eu creio que amanhã, como eu estava falando ontem, Deus vai nos dar a oportunidade de estar lá e realmente deu, né, irmãos? Por isso nós somos gratos ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, tá, irmãos? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava entre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, melhor dizendo, os discípulos para casa. Amém? Bem conhecido da palavra de Deus, uma palavra a qual eu creio que fala muito aos nossos corações. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João com o objetivo de convencer os seus leitores, ao seu público-alvo, de que Jesus, a quem o chamou, a quem o ali chamou enquanto ele era um pescador, ali junto com o seu irmão, Tiago, e com Pedro e com André, quando eles eram ali, podemos dizer, sócios na Galiléia pescando. E a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 4, quando dá em detalhes essa chamada, Jesus passou ali naquele lugar, quando ele inicia seu ministério, e o chamou
tirou eles da pesca natural de peixes e tornou eles pescadores de homens. Então, depois de aprender do Senhor, depois de conviver com o Senhor, depois de testemunhar a respeito de tudo aquilo que Jesus fez em sua vida e testemunhar os milagres, João ele vai se empenhar na missão a qual o Senhor lhe deu. Deus o chamou, escolheu, juntamente com Mateus, juntamente com João Marcos, juntamente com Lucas, para que eles escrevessem os evangelhos. Os evangelhos eles tratam ali dos relatos da vida, da obra, dos milagres, tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve na terra vivendo entre os homens. Mateus ele escreve com o objetivo de convencer que Jesus era o Messias. Já João escreve para convencer que Jesus era o Filho de Deus. Então João ali ele vai se empenhar nesse objetivo de convencer aos seus leitores que Jesus era de fato o Filho de Deus, pelo que ele viu, pelo que ele experimentou, porque juntamente com Mateus, dentre os 4 evangelistas, João foi aquele que teve o privilégio de ser testemunho ocular, ou seja, ele não apenas escreveu como Marcos escreveu e Lucas escreveu. Os evangelhos de Marcos e Lucas são abençoados. Lucas foi o que escreveu o evangelho mais rico em detalhes. Mas Lucas não esteve no colégio apostólico. Lucas não foi chamado dentre os apóstolos e não andou com Jesus. Embora tivesse conhecimento, embora pesquisasse, embora estivesse ali com Pedro, com Paulo, nas suas viagens missionárias, assim como João Marcos. Mas Mateus e João tiveram um diferencial, se é que nós podemos dizer assim, que é muito grande, de terem andado com Jesus, de terem sido chamados pelo próprio Cristo e terem partilhado com ele o ministério. Ou seja, ele foi testemunho ocular. Ele não apenas teve que escrever, teve que pesquisar aquilo que ele não viu para anotar. Não, ele viu e realmente escreveu aquilo que viu. Com as palavras a qual Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 15, na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15, se não vai me falhar a memória, no versículo de número 14, que ele vai atestar, ele vai escrever ali para os coríntios que estavam ali confusos sobre a ressurreição, porque assim como é hoje, irmãos, que no século 21 muitos vêm a público para tentar desmerecer esse fato que ocorreu da ressurreição, dizendo que não aconteceu, e muitos estão sendo convencidos, muitos têm desistido de crer. Na época de Paulo, na igreja de Corinto estava acontecendo fatos semelhantes. Muitos estavam sendo arrebatados da fé no sentido ruim e não criam mais na ressurreição de Jesus. Aí Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé, porque a doutrina da ressurreição é a base de todo o evangelho, é a base de toda a fé cristã. Ou seja, só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Esse culto só aconteceu, está acontecendo porque Jesus ressuscitou. Só hoje louvamos e temos liberdade para adorar porque ele ressuscitou. Só estamos aqui, querido, vivendo aquilo que ele nos chamou para viver porque ele de fato ressuscitou. João, no capítulo 20, vai dar o seu relato a respeito da ressurreição e é um relato singular, é um relato único. Tanto que os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas são chamados de sinóticos. Tem palavras diferenciadas demais, textos a qual não vão estar em nenhum outro evangelho, embora a ressurreição também seja relatada no evangelho de Mateus por Mateus. Embora João Marcos também no evangelho de Marcos fale da ressurreição, e embora Lucas também fale a sua maneira da ressurreição, João vai trazer um relato singular. E hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus colocava essa palavra ao meu coração. É imensa. Você aí que pela misericórdia de Deus prega, você sabe muito bem como é. Todos eu creio que passam por isso, e é normal. E eu pedi a Deus: o que eu posso falar lá para a tua igreja, Senhor? O que eu posso falar para que haja alimento para nós nessa noite? E Deus me trazia esse texto, um texto em que João vai relatar a ressurreição. E nessa noite, rapidinho, eu quero aqui falar para você, o tema da palavra, se eu pudesse dar, era impactos da ressurreição. Sabe por quê? Porque queiram ou não os incrédulos, creiam ou não os inimigos da igreja, queiram o inferno ou não, Satanás, suas legiões, demônios ou não, a ressurreição aconteceu, é real, e ela gera impactos tanto no passado quanto no presente e gerará no futuro. Sabe qual é o impacto maior que nós estamos aguardando que a ressurreição de Jesus nos possibilitou? É a nossa salvação, é herdarmos a coroa da vida, é entrarmos pelas portas celestiais, e Paulo nos garante isso, independente da forma como nós vamos encontrar
agradeceu a Jesus hoje pela sua ressurreição, pela sua morte, pela cruz, pela coroa de espinhos, por aquele tetelestai, aquele sangue, aquele está consumado que rasgou o véu e nos possibilitou o acesso à presença dele e a ressurreição também no porvir? Já agradeceu a Deus hoje? Se não agradeceu, você está num ambiente propício, não fica triste. Se até esse momento você não agradeceu, tu ainda tem meia hora até o final desse culto. E quando sair daqui também, se quiser, para agradecer a Deus pela sua ressurreição, porque foi por mim merecedor e por você merecedor que ele morreu e ressuscitou. Mas João 20 aqui vai nos dizer que no domingo, primeiro dia da semana, porque para os judeus, o primeiro dia da semana é o domingo, o texto nos informa que Maria Madalena, ela vai ao sepulcro para poder ali ver o corpo de Jesus e tratar do corpo de Jesus. Só que Jesus, e eu associo o Evangelho de Mateus quando eu falo sobre isso, Jesus ele tinha alertado aos discípulos 3 vezes. Só que o coração deles ainda não estava preparado para receber, não estava preparado para entender. Só que Jesus ele avisou, porque Jesus ele era o profeta dos profetas. Foi ele que deu a palavra aos profetas, porque ele era o Filho de Deus. E ele também era profeta. Assim como a mulher ali, samaritana, falou: vejo que tu és profeta. Ou seja, ele previa as coisas, acontecimentos futuros. E ele preveu: olha, o Filho do Homem vai até Jerusalém. Falou isso aos discípulos 3 vezes. Convém que ele vá. Olha só, irmãos, convir para uma morte, para algo que era ruim aos olhos humanos. Mas ele falou: convém. Sabe por que é conveniente? Porque nós estamos aqui. Ele estava pensando na gente quando ele falou isso. Convém que eu vá a Jerusalém, seja entregue aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos pecadores, seja morto, seja pregado numa cruz, mas ressuscite ao 3º dia. Falou isso uma vez, falou isso 2 vezes, falou isso 3 vezes. Só que o discípulo não creu. E os seguidores também, assim como Maria, as mulheres que seguiam a Jesus, também estavam confusas, não criam. Ela ia apenas para visitar, ver o corpo, para tratar o corpo de Jesus com as ervas, para limpar o corpo, pela sua devoção, pelo seu respeito ao mestre. Ela ia fazer isso. Só que Jesus já havia ressuscitado, se cumpriu a promessa, se cumpriu a palavra, o 3º dia chegou. Jesus é crucificado no início da sexta-feira, prenúncio da Páscoa. Já estavam sendo feitos preparativos para a Páscoa dos judeus. E a Bíblia vai dizer que Jesus é ressuscitado. E ele é pregado na cruz até mais ou menos 3 horas da tarde, da manhã até 3 horas da tarde da sexta. Ele é enterrado à tarde para a noite, na sexta-feira, fica no sepulcro. No sábado e no domingo ele ressuscita. Passam-se 3 dias, cumpre-se a promessa perfeitamente como ele falou. Maria Madalena vai ao sepulcro e ela chega lá e não encontra o corpo. A primeira coisa que ela vê é que a pedra do sepulcro tinha sido removida. E ela vê que a pedra tinha sido removida e ela automaticamente vai falar com Pedro. Vai contar para Pedro: Pedro, olha, aconteceu uma coisa. Roubaram o corpo do mestre, levaram o corpo do mestre, furtaram o corpo do mestre. Primeiro impacto da ressurreição que eu vejo é que se atente comigo para isso. Ela, talvez ali na sua emoção, ela chega no sepulcro, que era ali uma pedra escavada, né? Quando você pega as imagens do sepulcro e você pesquisa sobre o túmulo a qual Jesus foi enterrado, era uma caverna, uma pedra escavada, um lugar amplo, em que as pessoas podiam entrar e sair, e uma pedra era colocada lá dentro. Algumas versões, quando você pega as imagens e os textos, vai mostrar que era uma pedra como se fosse um disco. A qual não tinha pedra em formato de disco para ser rolada. Essa pedra em formato de disco para ser rolada já era uma pedra pesada, enorme. O sepulcro de Jesus, segundo eles acreditam, era um sepulcro em que a pedra era de um formato retangular. Uma pedra que tinha que ser empurrada por muitos homens para fechar, selar a entrada. E disse que essa pedra pesava entre mais ou menos 1,5 tonelada e 2 toneladas. Agora eu creio que já tem muitos aqui que já estão entendendo. O pastor já até baixou a cabeça ali e já está recebendo, assim como eu estou aqui. Se atenta comigo, como é que uma mulher chega num sepulcro que deveria estar lacrado, vê a pedra removida, entra e não se dá conta disso? Primeira coisa que eu te digo, primeiro impacto que a ressurreição traz para mim e para você, sabe qual é? A capacidade de nos fazer entrar onde não havia a possibilidade. Jejuando, Jesus sabe das nossas debilidades. Salmo 103, verso 14, eu amo demais. Nesse versículo ele lembra, ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se, ele se lembra que nós somos pó, o elemento mais básico. Quando ele olha para a gente, ele olha com olhar de amor, porque ele vê que nós somos frágeis, apenas o pó da terra, querido. Ele sabe
você continuar buscando, querido, como você está buscando, agradando ao Senhor, louvando ao Senhor, na tua intimidade, eu creio que não apenas no final desse ano, mas em nome de Jesus, em 2026, até Ele voltar, se for no ano da sua vinda, eu tenho certeza, onde há impossibilidade de entrar, seja no âmbito material e principalmente no âmbito espiritual, Ele vai abrir sepulcros para que você entre. Sabe por quê? Eu já entro no ponto 2. A pedra de 1,5 toneladas para 2 toneladas. Para ela entrar, ela tinha que pedir ajuda para alguém tirar, irmã Margarete. Mas só que quando ela chegou, a pedra já não estava mais lá. Só que ela, pelo desespero do corpo de Jesus não estar lá, pelo zelo que ela tinha, ela não se deu conta. Só que ela entrou e não tinha pedra. Sabe uma coisa que eu me atentei quando eu estava estudando aqui e vi isso, irmãos? Jesus não tirou a pedra do sepulcro para que ele pudesse sair. Ele tirou a pedra do sepulcro pelo seu poder, sem precisar da ajuda de ninguém, para que eles pudessem entrar. Jesus não precisa tirar pedra para sair de lugar nenhum, sabe por quê? Ele é o Filho de Deus. E ele, sendo Filho de Deus, compartilha da mesma divindade. E ele tem os atributos incomunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis de Deus, querido, é a onipresença. É o seu poder onipresente. Ele pode estar aonde ele quiser, sem precisar de tempo, espaço. Ele não precisa, querido, de passar por nenhum lugar, de invadir nenhum lugar. Se ele quiser, ele está, assim como ele está aqui. Mas ele tirou a pedra, não para sair. Ele tirou a pedra para que Maria Madalena, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que era João, pudessem entrar. Jesus não tira para sair, Jesus tira para a gente entrar, porque Ele é bom. Todo mundo conhece a história. Marta, Maria chorando, chegou até Jesus. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chora também, porque era muito íntimo daquela família. Jesus se comove pela perda de Lázaro como homem, o filho do homem ali chorando, não era no momento o filho de Deus. Mas ele vai se comover também pela incredulidade do povo que estava ali, porque soltaram uma palavra que a Bíblia diz: não poderia esse aí que fez viver a tantos fazer com que esse não tivesse morrido? Aí a Bíblia diz que Jesus, depois disso, ele chora. Então a gente entende que Jesus não chorou apenas pela dor da perda de Lázaro, porque ele estava chorando muito, mas também chorou por causa da incredulidade da multidão. Só que aí Jesus falou, vai se comover, vai chegar um momento em que ele vai operar, e ele se comove em espírito e diz: onde o puseram? Chegou o momento do agir, vamos lá. Levaram a Jesus o túmulo de Lázaro. Só que Jesus poderia muito bem fazer com que Lázaro saísse do túmulo sem tirar a pedra, mas ele falou: tirai a pedra. É totalmente diferente. Naquele momento ali era uma ação que o homem tinha que fazer. Só que aqui, irmãos, há coisas que só Deus pode fazer e a gente menos espera. Muitas vezes você está murmurando porque não aconteceu, mas tu não imagina que Jesus já foi lá, já tirou a pedra para poder você entrar e dizer: vai, entra no meu mistério, entra no meu querer, entra na minha vontade, entra na porta como você está pedindo, para glorificar o meu nome, porque eu já tirei. Ele vai nos dar, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio que você me acompanha nessa fé. A capacidade de entrar onde havia impossibilidade. Assim, o segundo impacto. O segundo impacto da ressurreição é dar objetivo à corrida da fé. Aí você me pergunta: Cleiton, o que quer dizer isso? Me explica isso. Sim, vamos lá. Peço um pouquinho da tua atenção. Vamos aqui comigo para a Bíblia. O texto diz, presbítero Alex, e esse texto é lindo demais, assim como toda a Bíblia é, que quando Maria ela vai contar, desesperada, cheia de tristeza, que, segundo ela, haviam roubado, furtado, como você queira, como você preferir, levado o corpo do mestre, ela chega para Pedro, e Pedro, e o discípulo a quem Jesus amava, que nós sabemos que era João, né? Quando você lê o texto da última ceia, ela não lava pés, nesse mesmo evangelho de João, tu vai ver que a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava estava assentado sobre o peito, estava encostado, melhor dizendo, sobre o peito de Jesus, reclinado. Tamanha era a intimidade e o amor que ele tinha por Jesus. E a Bíblia diz ali, revela que esse discípulo a quem Jesus amava tinha esse apelido, era João. Então nós sabemos que o discípulo a quem Jesus amava era João, ou seja, quando Pedro e João, posso chamar assim, porque você sabe, glória a Deus que é João, recebem a notícia de que o corpo tinha sido, segundo Maria Madalena, furtado, sabe o que eles fazem? Eles saem juntos correndo para o sepulcro. É
É interessante isso, irmãos. Eles vão tão desesperados, movidos por essa notícia, que eles vão correndo para lá. A distância era um pouco considerável. E para chegar mais rápido, no desespero, Pedro e João vão correndo. E a Bíblia diz que eles vão correndo juntos. Só que num determinado momento, João, ele passa Pedro na corrida. Passa Pedro na corrida, ultrapassa Pedro e chega primeiro no sepulcro. Só que é interessante, irmãos. A Bíblia é algo maravilhoso, pastor Joelson. A Bíblia diz que aquele que veio depois e passou à frente, que era João, chegou e não entrou. Só que Pedro, que veio correndo depois e foi vencido na corrida, irmã Margarete, ele entra dentro do sepulcro. Sabe o que o Espírito Santo, pela misericórdia, a presbítero Jorginho falava comigo quando eu li esse texto? É que essa corrida aí de Pedro e João simbolizam a nossa caminhada com Deus, nosso testemunho com Deus, levar a cruz, negar a si mesmo, o viver cristão, a disciplina cristã no dia a dia é uma corrida. Sabe como é que eu te provo isso? Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor dos Hebreus, anônimo, desconhecido, mas que deixou essas palavras lindas para a gente, ele vai dizer: portanto, nós irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1 diz isso, deixando todo o peso e embaraço que tão de perto nos rodeia, do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança, olha só, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, o viver cristão é comparado ao escritor dos Hebreus como uma corrida, em que a gente está avançando para um objetivo. Já viu o corredor na maratona, na Olimpíada, ele está correndo para superar os outros nos objetivos. Querido, no Evangelho, não é como na maratona no sentido de superar. Ninguém aqui está para superar ninguém, até porque Jesus ensinou que o maior é o menor, que o maior dentre todos tem que ser servo. Então ninguém está em competição para superar ninguém. O grande aqui é o Senhor. O grande é o Senhor. A glória é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. Viemos aqui adorar Ele, prestar culto a Ele. Não existe competição no reino de Deus. Todos vamos entrar juntos lá em Jerusalém. Vamos receber juntos a coroa. Tem aqueles que trabalharam mais ou menos, aí é questão de galardão, mas é uma outra coisa, é uma outra história. Só que todo mundo vai chegar ao mesmo tempo. Não vai ter primeira escala, nem segunda escala, nem vai ser que nem viagem de avião, ou de barco, ou de cruzeiro, não. Tem primeira classe, segunda classe, terceira classe. No reino do céu não tem isso, não. Vai entrar toda a classe social. Se serviu a Jesus sendo pobre ou rico, vai entrar lá junto. Só que aqui, eles correram juntos, iniciaram a corrida juntos. Então vem aqui comigo, eles iniciaram a corrida juntos. Aí compara comigo com uma caminhada. Tem gente não sei quanto tempo você tem de evangelho. Talvez você possa ser novo convertido, talvez você tenha um ano de conversão, 2 anos, 3 anos, mas eu creio que você já viu e está vendo muita gente que começou a corrida junto com você. Está que nem Pedro e João, começaram a correr juntos. Só que tem outro caso, pastor Joelson. Tem gente que começa a correr na frente e outros que começam a correr depois. Sabe por que eu vejo isso? Desenvolvimento na vida espiritual. E não é errado, irmãos, não há problema nenhum. Eu, que pela misericórdia tenho aí mais ou menos uns 20 anos de evangelho, por aí, eu me converti aos 14 anos de idade, glória a Deus. Fui criado no evangelho através da minha mãe, mas só tive um encontro verdadeiro aos 14 para 15 anos, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, assim como tem ajudado você. Não há problema nenhum para mim se alguém que se converter hoje, amanhã demonstrar um conhecimento bíblico que eu não tenho, vem do Espírito Santo, mas que tenha muito mais capacidade de falar que eu. Porque não há capacidade, não vem de nós, vem de Deus. Só que há o desenvolvimento, isso é fato. Não podemos negar. Tem pessoas que se desenvolvem mais rápido. Tem pessoas que dão frutos mais rápido. O que importa é que todos têm frutos. Todos nós fomos chamados para frutificar. João 15 vai dizer: a vara que não dá fruta, ele tira. Ninguém quer ser tirado por Deus, porque ele é o agricultor. O único que faz a retirada daqueles que não dão frutos é o Senhor. Não é o pastor que tira, não é a igreja que exclui. É o próprio Deus que tira aquele que não dá fruto. Eu creio que você não quer ser retirado, então fique, dê fruto no tempo certo. Dê fruto, que você não seja como uma figueira seca, que Jesus foi lá, cheio de fome, querendo comer um fruto e viu que só tinha folhas e disse: seca. Querido, todos nós fomos chamados para dar fruto, mas a verdade é essa: tem gente que dá fruto mais rápido, mesmo tendo começado depois, Grace. Tem gente que dá fruto ao mesmo tempo. Só que independente disso, o que importa é que todos têm fruto. Só que
corrida é que todos cheguem no mesmo lugar, no objetivo que Deus quer. E o objetivo de Pedro e João era chegar no lugar onde Jesus estava, para atestar realmente o corpo, para procurar o corpo. Só que aí, João passa à frente. Só que você entenda comigo, João passa à frente e não entra. Tem gente que começa depois de você, depois de mim, frutificando muito bem, mas quando está na hora de entrar, ele não entra. Para julgar a tua vida, estou aqui apenas para trazer a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que julga a todos nós, que ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e é ela que trabalha por nós e em nós. Mas só que Deus manda falar nessa noite, é hora de se examinar e ver se você já deveria ter entrado e não entrou. Tem pessoas que já deveriam ter entrado, correram muito bem, passaram a outros na fé muito bem, mas pararam na porta. Jesus não quer ninguém parado na beira da porta. Jesus quer que cheguem correndo e entrem, porque a pedra já foi tirada. Aí Pedro aproveitou. Pedro não tinha nada com isso. O discípulo que tinha que entrar primeiro, que era João, não entrou. Aí Pedro chegou depois, eu creio que cansado, eu até imagino na minha mente a cena, chegou bufando, com a língua para fora, recorreu muito talvez, estou imaginando aqui, você pode imaginar se quiser, mas ele chega lá e entra. Então, irmãos, outra coisa aqui que eu digo para você, não importa se você começou bem, deu uma paradinha, ficou um pouco para trás, na ótica humana, e dizendo, Senhor, já deveria estar muito na frente, meu ministério está atrasado. Eu não creio em questões de ministério atrasado, eu creio num Deus que tem um tempo perfeito e faz tudo na hora perfeita, no seu momento certo. Teu ministério não está atrasado, teu ministério está na mão de Deus. Basta apenas que você que parou de correr, volte a correr, porque ainda tem tempo. Corra a caminhada, e quando correr, chegar na porta, entra, não para e pensa que nem João não. João parou, pensou e ficou, mas Pedro falou, eu tenho oportunidade, por mais que eu tenha chegado depois, eu vou entrar. Não importa quem chega depois, não importa o começo, não importa o meio, o que importa é o fim. O objetivo da caminhada é entrar aonde Deus quer que nós entremos. Esse é o segundo ponto. Terceiro, meu tempo já está indo. Terceiro objetivo, impacto da ressurreição, é diferenciar a ação humana do sobrenatural de Deus. Aí rapidinho, vamos aqui. Pedro entra, olha para os lençóis, que a Bíblia diz que quando Jesus recolheram o corpo de Jesus, colocaram sobre ele lençóis para cobrir o corpo de Jesus foi tratado. José de Arimateia teve muito carinho ao tratar o corpo do mestre. Um lençol limpo foi envolvido sobre o seu corpo. Um lenço limpo sobre a sua cabeça que estava machucada por aquela coroa de espinhos, pelos golpes que ele tomou de soldados, pela queda, antes, quando estava levando a cruz. O corpo de Jesus foi muito bem tratado, estava ali coberto, só que Jesus havia ressuscitado. Ele havia vencido a morte, havia superado o estado de morte e ressuscitado. Só que é interessante que Jesus ele não faz nada em vão. E Jesus ele se mostra nas coisas mais simples, irmãos. Muitas vezes nós queremos ver Jesus, e não é errado você querer ver Jesus quando o mar se abre. Não é errado você querer ver Jesus quando o morto ressuscita. Não é errado você querer ver Jesus no milagre em que o cego ele volta a enxergar. Não é. Só que Jesus também ele se mostra nas coisas pequenas. Sabe por quê? A Bíblia diz que Pedro entrou e viu os lençóis. E viu que o lençol que cobria o corpo estava numa ponta e o lençol que cobria a cabeça estava enrolado. Perceba comigo aqui. O lenço que cobria a cabeça não estava jogado, não estava pisado, não estava em qualquer lugar, Leonardo. Estava enrolado à parte. Sabe por que Jesus ele fez isso na sua sabedoria, presbítero Jorge? Para mostrar. Não foi, ao contrário. Por mais que Pedro não pudesse saber disso naquele momento, mas ele entendeu. Na conversa que ele teve com Maria, Maria falou que tinha sido o quê? Roubado o corpo. Só que nesse ato aí Jesus mostrou, não foi ninguém que roubou o meu corpo, não. Foi eu mesmo, pelo meu próprio poder, que saí. Sabe o que é isso, irmãos? No momento da nossa caminhada, a gente vai ter que ter discernimento para entender o que é a coisa de Deus e o que não é. Eu já falei aqui que
pistas, irmãos, e as pistas estão na palavra. Mas para poder entender as pistas, tem que estar com o ouvido atento à palavra de Deus. Crente que não está com o ouvido atento ao querer de Deus, não gosta de buscar, não gosta de orar, não gosta de ter o entendimento das coisas de Deus. Eu sei que é difícil, todos nós somos imperfeitos e falhos, mas se você não se ligar em Deus, você não vai entender os sinais que Ele te dá. Nessa noite o Senhor diz, entenda os sinais. Não foi homem que fez, não foi mulher que fez, fui eu que fiz para mostrar o meu poder. E a Bíblia diz que Pedro ele entende isso. Pedro vê e Pedro imagina, não pode ter sido ninguém que roubou esse corpo. Não pode ter sido ninguém que tirou o corpo do mestre. Foi uma obra sobrenatural, querido. Século 21 tem surgido muitas heresias. Tudo para quê? Com o objetivo de quê? Tirar você do lugar onde você está, que é na presença de Deus. Não simplesmente aqui no templo hoje, prestando culto, mas em todo lugar da sua vida espiritual. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor fala que se nós nos atentarmos aos sinais que Ele faz, querido, não seremos enganados e poderemos ver a sua mão agindo até aquilo que nós achamos que é pequeno. Aí a Bíblia diz que depois João entra, o outro discípulo a quem Jesus amava entra e crê. Aí aqui para finalizar, irmãos, eu falei que eram 3, mas são 4, tá? Finaliza aqui agora. O quarto impacto e último, não menos importante que a ressurreição ela gera na gente, é fazer com que nós cheguemos e saiamos diferentes. E aqui eu fecho a Bíblia. Finalizo aqui. Vou finalizar mesmo, em nome de Jesus. Sabe por quê? O texto diz que eles chegaram, João não entra, Pedro chega depois e entra. Vê lá a prova de que foi Jesus que fez, porque nenhum ladrão, nenhum invasor de túmulo iria deixar o lenço e os lençóis de maneira organizada como foi deixado. Jesus, quando ele trabalha, irmãos, ele trabalha deixando tudo organizado, tá? 1 Coríntios 14:33 vai dizer: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Comentou da igreja dos santos. Sabe aqui uma prova bônus que eu te dou de que o milagre chegou na tua vida? É que Jesus vai agir, não vai agir deixando coisa desorganizada. Ele vai agir e vai botar tudo no lugar. Glória a Deus. Aí eu vou lá para a multiplicação dos pães relatada por Marcos. Uma prova aqui básica que eu posso te dar para basilar a minha a tua fé, que Jesus, quando ele opera organizadamente. É que Jesus estava ali ensinando a multidão, já era tarde. Todo mundo conhece o texto que Marcos relata da multiplicação na sua visão. O discípulo desesperado: Senhor, já é tarde. Despede esse povo para que não desfaleça no caminho. Aí Jesus vai dizer para eles: o que vocês têm? Dai vós mesmo vocês de comer. Eles de comer. Senhor, não temos nada para alimentar esse povo. O que vocês têm? Sempre tem que ter alguma coisa. Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus me diz: me dá aqui. Aí Jesus ele se propõe a fazer um milagre. O milagre ele faz, só que ele age de maneira organizada. Ele pede fé nossa e ele age de maneira organizada. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus pega o pão e antes de apresentar aos céus, ao Pai, antes de fazer o milagre, ele diz: olha, arruma todo mundo aí. Era uma multidão. Multidão. A Bíblia diz que foram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. É um número que é desconhecido para nós até hoje. Porque todo mundo sabe, na cultura judaica, as mulheres e crianças que não eram contados. Mas só de homens eram 5.000. Tu pega aí as mulheres que não foram contadas e as crianças, era um número absurdo de gente. Só que, pastor, antes de distribuir o pão, Jesus poderia fazer o pão brotar na mão de cada um. Jesus poderia fazer o peixe brotar assadinho na mão de cada um. Mas sabe o que Jesus faz para mostrar que quando ele age de maneira organizada, ao contrário do nosso inimigo que trabalha para desorganizar? Ele diz: ó, sabe o que vocês vão fazer? Pedro, Tiago, João, André, pega todo mundo aí, reparte em grupo de 50 e de 100. E só quando aquela multidão, que a gente não sabe o nome, irmão Margarete, estava repartida em grupos de 50 aqui, 50 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, é que Jesus falou: agora sim pode repartir o pão. Agora sim pode repartir o peixe. Sabe para quê? Para mostrar a prova do seu milagre. Quando ele age, ele não deixa nada sem fazer e nada fora do lugar. Jesus não vai deixar nada fora do lugar na tua vida. Jesus não vai deixar nada fora
vida que Jesus, ele diz, ele decreta, acabou esse tempo que você chega de uma forma e sai da mesma forma. Só para aquele que estiver desligado mesmo, aquele que não quiser cultuar, aquele que não quiser adorar, aquele que só murmura, o culto é a mesma coisa, só ele que prega, só é os mesmos irmãos que louvam, as mesmas irmãs que louvam, tem gente que faz isso. Se presta de sair da sua casa e não adora, mas vem para observar em vez de adorar. E aquele que observa e não adora, entra e sai da mesma forma. Mas aquele que, embora tenha passado um dia angustiante em casa, na família, com um problema com o filho, muitas vezes problema com o marido, como já foi falado aqui, problema em trabalho, estresse no trabalho, que é normal de acontecer, mas mesmo assim se propõe a vir para cá para adorar, esses entram e tem a garantia de que não saem da mesma forma que entraram. Sabe por quê? Eu vejo pela Bíblia. O Pedro que entrou na cova, onde Jesus estava lá e viu que o corpo não estava mais, foi outro Pedro. Jesus fez muitas mudanças na vida de Pedro. Só que ali ele fez uma mudança a mais. Quando você vai com Jesus, ligado em Jesus e se atreve a entrar no querer de Deus, você entra, vê o milagre, vê o que Deus fez, glorifica e sai diferente. João, que poderia ter chegado e ter entrado, mas recuou, não entrou, pode ter sido medo, alguma coisa, não sei, mas entrou depois. O que importa é que você entre. Entrou, viu, e a Bíblia diz que foi além. Não que Pedro não tivesse crido, mas para mostrar que mesmo aquele que chegou depois, ainda foi lhe dada a oportunidade no andar de crer. Não importa aquele que chega primeiro, aquele que chegar primeiro é bênção. Se você não chegou, chegou depois, é bênção. Se você foi o último a chegar, é bênção. O que importa é ter chegado. O que importa é chegar. O que importa é entrar no querer de Deus. E a Bíblia diz que ele entrou, viu e creu. Não adianta entrar e só ver. Não adianta entrar e ver apenas. Tem que entrar, tem que ver e tem que crer. É uma discussão tripla. E a Bíblia diz que eles voltaram para a sua casa. E esse voltaram para a sua casa traz algo tão lindo, tão simbólico, que a gente entende que o mesmo Pedro que entrou no sepulcro não foi o mesmo Pedro que voltou para casa, não. O João que entrou no sepulcro não foi o mesmo João que voltou para casa, não. Eu creio que eles voltaram com o coração alegre, com o coração fervendo. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Deus vai nos conceder, eu creio que até a sua vida a oportunidade de estar aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, nesse lugar, mas se você se propôs a adorar, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: esse coração que pode ter entrado triste, pode ter entrado magoado, angustiado, abatido, eu tenho certeza, quando se atestar para os milagres e para as verdades contidas na Bíblia, vai sair um coração fervendo, querendo glorificar, querendo adorar, querendo dar a Deus aquilo que tem que ser dado a Ele. E eles voltaram para sua casa, igual a gente também. Vamos sair daqui do ponto de vida. As luzes vão ser apagadas, a porta será fechada do templo, os instrumentos vão ser, creio que, guardados e recolhidos, aqueles que não vão ficar aqui. Os aparelhos do som vão ser desligados. Este microfone aqui vai ser desligado, a pilha vai ser retirada e vai ser posta para recarregar. Vamos sair daqui. Os que vieram a pé, vieram andando, glorificando a Deus, vão voltar andando, mas vão voltar. Os que vieram de carro, ali dirigindo o seu veículo de carona, vão voltar. Os que vieram com Uber, tiver que pegar Uber, vão voltar de Uber, mas vão voltar. Os que vieram de ônibus, de condução, vão pegar a condução de novo, mas vão voltar. Só que não vão voltar apenas disso que eu falei. Vão voltar levando a presença de Deus. A gente sai do templo, mas a presença de Deus continua em nós. Voltaremos para nossa casa. Se voltar para nossa casa, tem um sentido que nós vamos voltar diferentes. Assim como Ana, que entrou no templo, foi julgada pelo sacerdote ali. Aparta de ti o teu vinho, tu tá bêbada, filha de Belial. Não sou filha de Belial, não. É pelas minhas dores, pela minha tristeza que eu tenho falado até agora. Aí veio uma coisa que há muito tempo não via pro sacerdote ali. Ligação com Deus, presença de Deus, embora ele fosse sacerdote. Fala para minha filha, para minha serva, aquilo que eu quero que tu fale, não o que você quer falar. Aí a palavra de Eli foi essa: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a Bíblia diz que Maria levantou, melhor, Ana levantou, foi para sua casa, falou: que o Senhor me estime,
levantou, foi para o seu caminho, comeu, e o semblante dela não era mais triste. Ou seja, tem Ana antes de entrar no templo e Ana depois que entrou no templo. A Ana que entrou chorosa, abatida, angustiada pelas pedradas que sofria de Penina, foi uma Ana diferente, a qual o seu semblante não era mais triste. A falta de gravidez continuava, a esterilidade não tinha passado, mas mesmo assim ela teve o poder de Deus para passar por cima de tudo isso, nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você saia daqui e a notícia que a porta se abriu ainda não chegue, mas Deus vai te dar poder para glorificar, embora a porta esteja fechada. Mas vai chegar a notícia. Talvez você saia daqui e o diagnóstico de cura não chegue, mas eu tenho certeza de uma coisa: enquanto, se Deus quiser curar, o diagnóstico de cura não chegar, tu vai glorificar a Deus tendo doença ou não doença, e teu inimigo vai ficar confuso, e aqueles que estão do teu redor vão ter que glorificar a Deus e dizer: como é que pode, que tipo de crente doido é esse, que mesmo estando doente ainda adora esse Deus? Sabe o que é isso? Entra e sai diferente, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Cleiton. Realmente é uma verdade. Entrou no templo, tem bênção. Entrou na presença do Senhor, não vai sair da mesma forma, não. Aleluia. Talvez agora você fale: eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Mas depois você vai na sua casa ou na rua, onde você estiver, você vai perceber que algo diferente está na sua vida. Que Deus continue abençoando o nosso irmão e que a cada dia possamos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Que todos esses anos, tá? Veio cultuar, veio adorar esse Deus maravilhoso. Então eu quero só agradecer a Deus pela vida de vocês. Mas eu não poderia deixar de fazer uns agradecimentos para o irmão Joelso e para o irmão Alex, tá? Mas primeiramente eu quero passar um pequeno mimo para o nosso irmão Cleiton. Que palavra maravilhosa, tá? Que palavra maravilhosa. E sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então é por isso que estamos alegres, é por isso que estamos aqui. Que palavra maravilhosa. E eu quero agradecer pela vida do irmão Alex. Por quê, gente? O irmão Alex é que traz os componentes, que traz os irmãos, as irmãs, tá? Então, irmão Alex, eu quero passar essa pequena... Cadê sua esposa? Que é um conjunto, né? Então, o irmão Alex, me ajuda aqui, mana, rapidinho. Gente, é só assim... É um mimo. Minha irmã, sabe que eu te amo. Irmão Alex, muito obrigada por esse carinho. Esse casal é bênção em nossas vidas. Irmão Joelso, eu sei que a irmã Cíntia não está, né? Mas é trabalhando, gente. Esse nosso trabalho. E também quero agradecer a Deus pela sua vida, porque, irmãos, se não fosse esses membros, esses homens de Deus, esse culto não ia ser realizado. Eu sei que Deus ia colocar outras pessoas, pode, lógico, mas é esses daqui que estão conosco, tá? Então foi esse que Deus escolheu para estar conosco esses anos todos, que 2026 venha mais, porque vem coisas novas por aí. E eu também quero agradecer qual é o nome da irmã, tá? Também aqui, olha. É a esposa do pastor Cosme, tá? Entrega para ele comer um panetone, tá bom? E, gente, eu agradeço a todos, as irmãs maravilhosas,
tá? Eu posso dizer que é do círculo de oração, que está conosco, enfim, tem um mimozinho para cada um, tá bom? Como eu falo, eu queria dar um presentão, um carro, um iate, mas é tudo no meu coração esse mimo que vai. Pode receber, vem cantar por aí. E muito obrigado, gente, está muito calor. E obrigado por estar conosco até agora. Mas eu sei que tem bênção para cada um. Agora tem um aqui, sabe, para uma das Fernandes. Como ela merece, queridas. Nossa irmã Marta. Família, não menosprezando ninguém não, ela sabe de todos nós. Meu Deus! É que, irmãs, tem um coração, só o Senhor mesmo, só o Senhor. O Senhor conhece. O Senhor te abençoe. Tome aqui, meu amor, tá? O Senhor te abençoe a cada dia. Meu Deus, é uma bênção. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, tá? E ano que vem, se o Senhor permitir, porque hoje nós estamos com 10 anos. Ano que vem são 11º, 11 anos. Então, estejam conosco. Janeiro nós vamos ter trabalho, janeiro, fevereiro, tá? Então, esteja conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Joelson, Alex, toda a congregação, tá? De Teles de Menezes, Monte Carmelo. Quero agradecer a cada uma individualmente, porque o Senhor tem feito maravilha. É a oportunidade para aqueles, tá, que ainda não receberam a Jesus. Você está aqui, mas faz muita diferença, tá, queridos? Estar aqui e estar em contato com o nosso Deus é uma coisa. Estar aqui e voltar para casa da mesma forma é outra coisa. Mas então eu quero abrir a oportunidade. Tem alguém que queira nesta noite aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém que nesta noite quer ter uma vida transformada em Cristo Jesus? Porque Ele transforma. Ele faz a diferença, total diferença nas nossas vidas. Tem alguém que queira aceitar? Se não tem, que o Senhor te deu uma outra oportunidade, ok? E que o Senhor, você abra os seus olhos, o seu coração, para que Deus possa entrar e você ter mais uma oportunidade, porque essa pode ser a última. É Deus que dá a oportunidade para os seus. Então eu quero mais uma vez agradecer a cada um e passo todo o trabalho para o nosso pastor. Aos irmãos, família Fernandes, com muito carinho, recebe a igreja do Centro de Menezes, Monte Carmelo, sempre assim. Então nós estamos aqui, completamos esse ano 10 anos, né? Ano que vem, 11º, se assim Jesus não voltar. E eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Borges Martins, né? Primeiro Deus, depois ele, depois a gente, né? Porque desde o início da sua gestão, ele sempre abriu o coração e sempre apoiou. Hoje não está aqui devido ao trabalho em comércio, está, irmãos? Nosso pastor presidente trabalha, tá, irmãos? Comércio, quem trabalha em comércio sabe como é que é. Esse hoje é o motivo de ele não poder estar aqui, mas com certeza sempre tem dado apoio, né? Se eu não me engano, acho que foi mês passado o nosso pastor teve aqui mesmo, deu apoio aqui, ajudou. A vida é corrida, tá, irmãos? Com certeza amanhã ele já deve ter um compromisso da irmã dele. Com certeza amanhã está ensinando alguma coisa que ele está fazendo amanhã. Passou por Arthur porque correria. Quebrado. Correria, quem trabalha em comércio é correria, então nós temos que orar sempre aí pelo nosso pastor presidente,
que muito apoia, muito ajuda, e aqui o ponto de pregação fonte de vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo carinho que tem por esse ponto de pregação. Também quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Edgar também, que com certeza está sempre ajudando também, enviando os membros, né? Leva um abraço para o nosso pastor Edgar também. Não posso esquecer também do nosso pastor Carlos também, que vira e mexe, está sempre conosco aqui também. Não sei se tem algum membro dele aqui hoje. Leva um abraço para ele também. 10 anos, né? Chegamos até aqui porque esses pastores, esses irmãos, assim nos ajudaram a afinar, né, esse ano de 2025. Se Jesus não voltar, 2026, estaremos aqui novamente. Eu quero aqui aproveitar que quando a nossa irmã Tereza, nossa irmã Terezinha, falou de calendário, viu? Me faz lembrar que nós precisamos orar pelo ano de 2026. Então eu quero convidar aqui a nossa irmã Deusa, quero convidar aqui a nossa irmã Carla, quero convidar aqui a nossa irmã Thaisa e o Zenildo. A gente inicia o ano com oração. É um mês de oração, mês de janeiro, e sabemos que para o mundo eles dizem que o ano só se inicia após o carnaval. E sabemos que é uma festa da carne, a qual o inimigo ele aproveita para tragar vidas, né? Então nós estaremos orando e pedindo ao Senhor que Ele venha, né, salvar, libertar essas vidas e guardar, né? A gente começa a lição do mundo, ele é muito organizado para as coisas da carne. Eles já começam a se organizar para essa festa, né? A qual o inimigo está solto, tragando vidas, destruindo famílias. Mas há poder no nome do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na Tua presença. Pai, eu quero te pedir, Senhor, perdão primeiramente dos meus pecados, por palavras, pensamentos e obras. Senhor, queremos glorificar o Teu nome, por tudo, Senhor, que já aconteceu neste culto, Senhor, que demos a Ti, Senhor, em gratidão. Senhor, agora, Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos. Senhor, Tu é o Deus do futuro, Tu é o Deus do presente. Pai querido, Tu é o Deus, Senhor Jesus, da agora. Pai, nós entregamos, Senhor Jesus, esse ano, Senhor, que se finda, mas o que se inicia, Pai, se não vier buscar a Sua igreja, Pai, porque a esperança, Senhor, da igreja, Senhor, é que Tu venha hoje, Pai. Mas, Senhor, nós não sabemos o dia nem a hora, Pai, mas nós entregamos, Senhor, esses meses nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que Tu venha, Pai, nos guardar, nos livrar de tudo aquilo, Senhor, que Satanás tem preparado, tem, Senhor, orquestrado, Senhor, para, Senhor, nos devorar, Senhor. Pai, mas há poder no Teu nome, porque a Tua palavra diz que Ele brama como leão. Ele não é um leão, Senhor, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós cremos, Senhor, assim como a Tua palavra foi dita hoje, Senhor, que Tu morreu, mas, Senhor, Tu ressuscitou. E foi ali, Senhor, e tomou a chave do inferno. Pai, Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Pai, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. Pai, nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Pai, nós entregamos os governantes nas Tuas mãos. Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos e Te agradeço. Amém. Aqui nesta noite, adorar, glorificar, exaltar nosso nome, o Senhor, né? Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, concordância, meu Senhor, com a Tua filha. Jesus, estamos aqui, ó Deus, te agradecendo por este ano que já está se findando. Pai, muito obrigado porque o Senhor deu escape e livramento para nós, para a nossa família. Por isso, nesta noite, meu Senhor, agradecemos porque conseguimos entrar por essas portas, meu Senhor, somente para Te adorar, somente para Te agradecer, meu Senhor. Agora, Pai, estamos em oração, em início, Pai, desse ano que vem, que está para iniciar. Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Jesus, que cada projeto que a Tua igreja for fazer, coloca o Senhor em primeiro lugar. Jesus, dê sabedoria ao Teu povo nesta noite, Pai, porque sabemos que Satanás está querendo turbar a Tua igreja, turbar a mente dos Teus servos, mas nesta noite nós queremos Te pedir,
Jesus, também eu quero entregar o projeto ali de Monte Carmelo. Jesus, aquela obra, Jesus, toma à frente. Pai, que muitos anos foi promessa, mas está se cumprindo, porque o Senhor é o Deus que responde e que dá promessa, Pai. Que cada um nesta noite, meu Senhor, que tem a promessa, venha esperar o tempo e a hora. E o tempo de Monte Carmelo está chegando. E cremos que em breve estaremos dando culto em ações de graça, pela obra, pelo milagre que o Senhor está realizando ali naquele lugar. Jesus, muito obrigado por cada um que chegou aqui nesta noite. Jesus, cerca a tua igreja, continua sendo conosco, com a nossa família, dando escape e livramento, Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor, eu quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até o presente momento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui hoje. Senhor, eu peço nesta noite, muito obrigado por mais um ano, Senhor, que vai se findar, e mais um ano que se inicia, Senhor. Que seja um ano de bênção, que seja um ano de prosperidade. Senhor, que cada um, que esse ano foi um ano difícil, que seja um ano de esperança, Senhor, para cada vida de cada um, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai, unindo a minha oração junto com as 10 irmãs que fizeram agora. Pai querido, Pai santo de amor e de bondade. Encerramos, Senhor, o ano de 2025. 2026 está à porta, Pai querido. E nós não sabemos o que pode estar para acontecer. Meu Deus, meu Pai, é o ano das eleições, é o ano das decisões. E tu tem falado, Senhor, que nós passaríamos por aflições, mas que tu estaria conosco. Pai querido, outubro está aí, Senhor. Pai querido, não sabemos o que os homens têm tramado, Senhor, para a tua igreja. Pai querido, planos, leis têm sido, Senhor, levantadas para calar o teu povo, Pai querido. E no ano de 2026, Senhor, está vindo as eleições. Mas, Senhor, que tu possa estar com a tua mão forte sobre a tua igreja, Pai querido. Sobre o teu povo, Pai querido. E que esses últimos meses de 2026 seja, Pai querido, guardado por ti, Pai querido, e que nós possamos, meu Deus e meu Pai, estar guardado em ti, Senhor amado, e que nós possamos cantar o hino da vitória. Pai querido, Pai santo, fica conosco, nos abençoando e nos guardando, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Jesus. Santo, Pedido Jorge, por favor, fazer esta oração por toda a família Fernandes, por favor. Deus, criador dos céus e da terra, Deus do universo. Neste momento, eles estão perante a tua santa e gloriosa presença. Pai, queremos te louvar, te agradecer por esse momento tão glorioso, tão lindo aqui na tua casa, na tua presença. Pai, agora nesta noite, estou apresentando aqui a família, Pai querido, essa família abençoada perante a tua face. Nesta família Jesus. Pai, vai tocando em cada alguém nesta noite, continua dando saúde, continua dando graça, continua sustentando a tua santa e gloriosa presença, continua renovando as forças. Pai, já puder, Pai, todas as barreiras, todas as dificuldades, Pai, tira o desânimo, tira tudo que impede, dá vitória. Vai ter no ano 2026, nesse ano, mais e mais de vitória por essa família, ao qual não tem medido esforço para fazer a tua obra, querer a tua vontade. Sustenta cada um dos teus filhos, te entrego cada um dos teus cuidados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Graças a Deus. Deus abençoe. Louvamos a Deus. Esta palavra maravilhosa.
maravilhosa, meu Pai querido, no qual o seu servo, meu Pai querido, Diácono Cleito, aplicaste, Senhor, nesta noite, usado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou, meu Pai amado, profundamente, Senhor, ao meu coração, ao coração da igreja. Muito obrigado porque o Senhor trouxe, meu Pai querido, teu povo com segurança. Eu já quero te agradecer, meu Pai amado, que o Senhor vai levar a cada um, meu Pai querido, para os seus lares com segurança. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai querido, por tudo que no qual o Senhor tem feito neste lugar, meu Pai querido, que é chamado fonte de vida. E vidas têm sido restauradas neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Agora, meu Pai, este culto está dado por encerrado, meu Pai querido. Leva-nos em paz com segurança. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz. Creio, Senhor, que o amanhã, meu Pai amado, aqueles que vão sair para trabalhar, leva com segurança, traga com segurança. Todos os outros que estarão nos seus afazeres, eu creio que o Senhor há de livrar em nome do Senhor Jesus. E vidas, Senhor, irão retornar, meu Pai, neste lugar, contando, Senhor, o testemunho de tudo aquilo que no qual o Senhor fez nas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eis que vem. Quarto que tem. Apocalipse. Que a graça do nosso amor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e toda a igreja diga!